Olá, bom dia. Muito bom estar com vocês nessa manhã para nós conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus. É triste não podermos estar pessoalmente, né? Gostamos desse contato e físico, ainda mais que é uma aula, né? Nós poderíamos debater um pouco mais, porém sempre feliz por poder compartilhar a palavra de Deus. Porque toda vez que a gente tem essa oportunidade de conversar um pouco sobre os escritos bíblicos, é sempre um motivo de felicidade. O tema que o Ricardo me passou no começo dessa semana é muito bonito, né? A atitude humana perante os milagres. É sobre isso que nós vamos conversar um pouco esta manhã. Vamos abrir um texto que está lá, vou abrir aqui para vocês para facilitar. Está lá no livro de Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 6. Marcos, capítulo 3, versículo 1 a 6. Vamos lá. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para o acusar. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Bom, Jesus, nesse texto, realiza um milagre. Mas, o que é milagre? Já pensou sobre isso? Pense um pouquinho. O que é milagre? Se alguém te perguntasse, te pedisse uma definição sobre isso, o que você diria? Pensando aqui, eu trouxe uma definição, né, para vocês. Milagre é aquilo que é um acontecimento que está fora das nossas expectativas, contrário ao que se espera, contrário ao natural. Imagina o seguinte: lá na casa do Joãozinho, todas as noites antes de dormir, a mãe do Joãozinho tem que mandar ele escovar os dentes. É lógico que isso só acontece na casa do Joãozinho, né? Porque em todas as outras casas, todos os filhos vão escovar os dentes antes de dormir sem a mãe ter que pedir, certo? Bom, mas lá na casa do Joãozinho, todas as noites a mãe tem que pedir para ele escovar os dentes antes de dormir. Mas uma certa noite, Joãozinho vai e escova os dentes antes da mãe pedir. O que a mãe diz naquela noite? Mas que milagre! Joãozinho foi escovar os dentes sem eu pedir. Milagre. Por que milagre? Fora do que ela esperava que acontecesse. Fora do que era comum, do que era habitual. Isso é um milagre. A gente pode estender um pouquinho mais. Fora do que é possível acontecer. Fora do que é humanamente possível acontecer. É o que a gente entende como milagre. E na Bíblia, nós temos desde o Antigo até o Novo Mandamento uma série de milagres. Milagres que Deus realizou pessoalmente. Por exemplo, o Mar Vermelho, quando ele abre, quando ele envia as pragas no Egito, quando ele envia o cordeiro para Abraão sacrificar no lugar de seu filho. Vários exemplos, né? Vocês podem pensar em outros aí. Mas Deus também realizou milagres através dos profetas. Quando Eliseu faz o machado flutuar na água, a cura da lepra de Naamã, a ressurreição do filho da sunamita. Alguns exemplos que me vêm à cabeça, mas você pode pensar em outros aí, milagres que foram realizados através dos profetas. Quando Jesus vem à Terra, ele pessoalmente realiza milagres.
Esse que nós lemos lá no texto de Marcos, a transformação da água em vinho, multiplicação dos pães, ele curou leprosos, curou a mulher do fluxo de sangue, ressuscitou o filho da viúva, vários milagres ele realizou. Então, nós temos na Bíblia vários exemplos de acontecimentos fora do normal, fora da expectativa, fora do que se esperava, fora até do que é humanamente impossível. Quando Jesus chega e ressuscita Lázaro, e ele pede primeiro para abrir a porta do túmulo, Marta nunca que esperava que Lázaro seria ressuscitado, né? Ó, Senhor, já cheira mal. Mas aquilo dali, de Cristo chamar Lázaro para fora e ele vir, não só era além da expectativa, mas era além do humanamente possível. Então, são os milagres que Cristo realizou aqui. E, através de profetas no Antigo Testamento, se a gente continua um pouco mais, os apóstolos chegam a realizar milagres depois. Paulo realiza milagres. Pedro, na porta do templo, quando diz: olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Né? Vários exemplos de milagres nos tempos bíblicos. E aí, a minha pergunta para você agora é: nós já entendemos o que é milagre. Vemos que a Bíblia tem vários exemplos de milagres. Mas e nos dias de hoje? Deus ainda realiza milagres? O que você acha? Ainda acontecem milagres nos dias de hoje? Quando você pensa, eu vou abrir um texto que está lá em Hebreus. Vamos para cá. Lá em Hebreus, capítulo 13. Vamos abrir a nossa Bíblia. Você pode abrir a sua ou acompanhar. Hebreus, capítulo 13, versículos 7 e 8. Diz assim, olha: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Vamos destacar? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Queridos, não há qualquer dúvida que o Deus que realizou milagres nos tempos bíblicos, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, pessoalmente, através dos profetas, através dos seus filhos na terra, através dos apóstolos, é o mesmo que ainda realiza milagres hoje, que ele ainda pode realizar. Ele realizou milagres nos tempos bíblicos, ou para fazer a sua vontade acontecer, ou, no caso de Jesus Cristo, como um sinal para que ficasse claro que ele era o Filho de Deus. Outra coisa que aprendemos, né, sobre milagres: os milagres de Jesus Cristo tinham um propósito, todos mostrar que ele era o Filho de Deus. Em várias circunstâncias bíblicas, cada milagre que Deus realiza, ele tem uma razão, um pensamento, um porquê fazer. Mas ainda hoje, Deus pode realizar milagres. Ainda hoje, ele pode fazer aquilo que não é esperado, aquilo que está fora do natural, do possível, do humanamente possível. Eu posso te dar, assim, minha vida pessoal, 2 exemplos sobre isso. Né? Eu tive um câncer. E me lembro que desde o primeiro momento, né, aquilo me angustiou bastante, mas Deus disse no meu coração: calma, não se preocupe, porque eu já te curei. Mas todo aquele processo, porque eu tive que passar, entre faz exames, vai para quimioterapia, tudo aquilo é muito angustiante, né? Mas Deus caminhou comigo. E em determinado momento, ao final, quando minha quimioterapia foi convertida para metade do tempo, porque eu fui curada, né? O médico me disse assim: olha, nós vamos fazer metade da quimioterapia.
Se o seu câncer reduzir pela metade, nós continuamos a quimioterapia. Se não, nós vamos para a cirurgia, porque a quimioterapia que eu tenho para você é muito pesada, você não vai aguentar muito mais do que o programado. Então, ele tem que, na metade, ter reduzido metade, porque senão mais metade não vai resolver o problema e nós não vamos aguentar mais. A gente já vai para a cirurgia. E eu lembro que eu falei com ele, doutor, tem outra hipótese? E ele me diz assim, bom, na metade, acabar, né? Resolver todo o problema. E foi exatamente isso. Quando eu voltei com o exame na metade, ele olhou e falou, nossa, seu estômago está mais limpo do que um estômago natural de alguém que nunca teve o câncer que você teve. E momentos depois também, a própria médica disse para mim, né, que me acompanhou depois do tratamento, que eu tive um câncer que veio de um jeito surpreendente, mas foi embora também de um jeito surpreendente. Milagre, milagre. Porque Deus faz, Deus traz à existência aquilo que não existe. Ele torna o que não é possível, possível. E às vezes pode ser possível para outro e não possível para mim. Mas Deus olha a minha necessidade individual e cuida do meu coração, cuida das minhas necessidades, das nossas necessidades. Outro exemplo que eu tive, que apareceu um risquinho no meu olho e ficou esse risquinho uns 3 dias e não saía, eu resolvi ir no oftalmologista. Quando eu cheguei, ela era, né, a médica que só consultava o meu grau, ela olhou e falou assim, olha, tem alguma coisa estranha, eu vou te mandar para uma especialista em retina, mas pede urgência. Ligo para a especialista que ela tinha me indicado, a secretária diz, olha, você só vai ter consulta para daqui a 6 meses. Aí eu, seguindo a orientação da primeira oftalmologista, disse para a secretária, a minha oftalmologista, que é a doutora Camila, que me indicou para essa especialista, disse que era para eu avisar que eu estou com uma lesão na retina e que é urgente. Aí a secretária disse, espera aí, começou o milagre de Deus aí. Conversou com a médica falou assim, peraí, acabei de receber o cancelamento de uma consulta, pede para ela vir amanhã. Fui no dia seguinte, quando chego lá, ela olha meus olhos e diz, nós vamos descer agora para fazer uma cauterização, porque você tem um furo na retina. Né? Descobriram depois que aquele furo podia me levar à cegueira. Deus estava cuidando de coisas que eu nem sabia. Eu nem tinha orado, mas Deus já estava realizando o milagre. O milagre de um encaixe numa consulta, porque se eu esperasse um pouco mais, eu nem teria condições. As providências de Deus no meio do caminho. Deus realizou milagres. E Deus realiza milagres ainda hoje. Vamos voltar lá no texto de Marcos, porque é uma escola dominical, para a gente ver o que o versículo 5 diz. Vamos repeti-lo aqui. São 2 exemplos pessoais que eu dei, porque eu posso te dizer assim, né? Não estou só dizendo que os milagres acontecem, né? A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E, sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu tenho 2 exemplos de milagres atuais, não só os milagres do tempo bíblico, que aconteceram comigo. E o versículo 5 diz assim, olha, e andava sempre de... Oh, perdão, gente, é o 3, estou lendo o capítulo 5. Nunca vai funcionar, né? É o capítulo 3, versículo 5. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a tua mão. Condoendo-se. Jesus se sentiu sensibilizado. Ele olha aquela dureza no coração daqueles religiosos, daqueles homens que se chamavam da lei, olha a necessidade daquele homem e se sensibiliza. Se dói por dentro. Isso que é o condoer-se. Olha, Deus se sensibiliza com a nossa dor. Deus se sensibiliza com as suas dores.
E ainda hoje, dentro das razões dele, das finalidades dele, dos propósitos dele, ele realiza milagres. Milagres de cura, restauração do lar, um emprego que pode parecer impossível para nós, minhas impossibilidades, mas não impossibilidades de Deus. Tenha isso em mente, ok? Milagre. O meu gatinho resolveu participar da aula da escola dominical, mas meu filho já está tirando. Vamos continuar. Milagre. Temos dessas, como se diz, né? Se bem que não está ao vivo, né? Mas nas gravações a gente tem, como estamos em casa, temos às vezes essas interrupções. Bom, milagre. Aquilo que acontece fora do esperado, fora do natural, fora das possibilidades do que é possível, certo? Deus realizou muitos milagres nos tempos bíblicos, diretamente por ele, através dos profetas, por intermédio de Jesus Cristo e através dos apóstolos. Deus fez milagres, mas ainda hoje ele faz milagres. Só que eu queria te chamar a atenção nesse momento para um tipo de milagre divino que é igualmente importante a milagres como cura, como a concessão de um emprego impossível, como restauração de lar, como essas coisas impossíveis. Tem alguns milagres que às vezes passam despercebidos dos nossos olhos, mas nós precisamos ser gratos também por ele. Nós precisamos nos lembrar que quando uma criança nasce, é um milagre. Fora da. Por mais que os cientistas saibam explicar o procedimento, a formação de uma criança no útero de uma mulher, vindo de um óvulo e de um espermatozoide, com o desenvolvimento e o crescimento para depois se tornar um adulto, é algo que às vezes escapa à nossa compreensão. Explicar os procedimentos físicos e científicos não significa fazer com que a nossa razão entenda isso como algo natural. É algo surpreendente. Esses dias estamos acompanhando um seriado muito interessante, Mars é o nome do seriado, né? Marte. E comentando com a Marisa Bel, a gente fica pensando ela usou a expressão perfeição da criação divina. Nós temos o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Se nós estivéssemos um planeta antes, não seria possível viver, porque estaríamos muito próximos ao Sol, muito quente. Se nós estivéssemos um planeta depois, impossível viver, muito frio. A gravidade que nós temos da Terra, ela é um nível tão exato que nos torna possível a vida. Se fosse um pouquinho maior, nós seríamos achatados. Ou um pouquinho menor, nós não conseguiríamos viver. É milagres que Deus faz, mas porque a gente entra na habitualidade, porque a gente entra no comum da vida, a gente esquece de ser grato a Deus. Às vezes, milagres que Deus fez há tempos atrás na nossa vida, como eles ficaram lá para trás, às vezes a gente se esquece desses milagres. A gente já agradeceu, então a vida vai passando. Mas os milagres, as descobertas humanas, a capacidade do homem de criar curas, isso é uma bênção divina, um milagre que Deus dá. O homem, o ser humano em si, ele cria e desenvolve coisas a partir de experimentos, a partir do nada. A tecnologia, o poder hoje, estar aqui na frente de um equipamento e podendo falar com vocês que estão longe de mim, que eu não poderia ter contato por causa dessa doença, que não poderíamos nos conectar, é uma bênção, um milagre de Deus que deu inteligência para o homem para dividir, para realizar. São milagres igualmente importantes, milagres que merecem a nossa atenção. Os outros são igualmente importantes e reveladores do poder e da misericórdia de Deus. Mas esses também revelam o poder e a misericórdia divina.
Sabe, outro milagre muito forte, muito merecedor do nosso reconhecimento? A transformação que Deus faz em nossa vida. Se nós fôssemos pensar como éramos, mesmo quem nasceu na igreja ou quem nasceu fora da igreja, não importa aí a relação. A nossa vida com Cristo, ela vai se tornando melhor a cada dia. Ainda que nós tenhamos nascido num lar cristão, aceitado a Cristo dentro desse lar cristão, a nossa vida ela precisa ser melhor a cada dia. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A nossa vida como cristão, ela tem que caminhar para um crescimento cada dia melhor, cada dia mais perfeita, mais próxima de Cristo. E essa transformação que Deus faz, que a Bíblia fala, o que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, isso é um milagre de Deus. Essa natureza humana de tendência ao mal, de tendência ao pecado, de tendência ao egoísmo. É um milagre. Deus entra na nossa vida e transforma e muda tudo isso. São milagres que merecem a nossa atenção. O maior de todos os milagres, a salvação. Cristo morre na cruz para nos dar vida. Não tem milagre maior do que esse. Eu fiquei pensando, né? Será que a gente toparia morrer por alguém? Aí eu confesso que eu pensei assim, bom, se você falar do meu filho e da minha filha, eu acho que eu vou topar morrer por eles. Eu acredito que sim, eu espero que sim, né? Porque algumas situações a gente só consegue saber o que faria mesmo quando estamos diante dela. Mas o meu coração de mãe me diz assim, se eu tiver que escolher entre eu morrer e meus filhos, eu vou escolher eu. Mas no caso, eu vou escolher a mim, né? Mas no caso de Cristo, é muito mais do que isso. Ele morre por pessoas que nem tinham nascido. Ele morre por pessoas que iriam fazer mal a ele, queriam negar a existência dele. É muito mais forte do que isso. Pessoas queriam tirar sarro de Cristo. Sabe aquilo que a gente fala? Cuspir na cruz, pisar na cruz? Então é muito mais forte. E esse é o maior milagre de todos. Alguém dar a vida por outro. Jesus Cristo fez isso por nós. Então, quando pensarmos em milagres, para a gente andar um pouquinho mais para frente, pense sobre isso. Realização do que é sobrenatural, do que é fora do comum, do natural. Deus já fez, pode fazer e continua fazendo. Mas lembre-se dos milagres que nós vimos diariamente, que nós vemos diariamente à nossa frente, mas que já se tornou um milagre comum, habitual, e a gente às vezes esquece de perceber. Seja grato a Deus pelo milagre da salvação e da transformação da sua vida. Porque a salvação não para aí, ela te transforma numa pessoa melhor, o que é um milagre. Você não sendo você mesmo, certo? Vamos para frente. No livrinho que o Ricardo me passou no tema, tinha uma outra pergunta para nós pensarmos. Por que muitas pessoas se obstinam na sua incredulidade? Por que elas não acreditam? Elas fecham a cabeça e dizem, não acredito em milagres. Milagres não são reais, não são possíveis. Eu pensei aqui em algumas razões. Algumas pessoas não acreditam que Deus existe. Se eu não acredito no realizador do milagre, no que faz o milagre, não vou acreditar também no milagre. Então, elas não acreditam que Deus existe. Por isso, elas não acreditam em milagres. Algumas pessoas acreditam que Deus criou este mundo, acreditam nele, mas que deixou esse mundo para lá. Tem mais o que fazer para ficar se preocupando com as pessoas ou com as coisas aqui na Terra. E que tudo está a correr à vontade. Né? Então, não acredito em milagres, porque Deus não põe os olhos aqui, não intervém. Deus não se importa comigo. Eu sou ruim demais, ou eu não mereço, então Deus não vai fazer um milagre, porque Ele não se preocupa comigo, Ele não se importa comigo. Com os outros, sim, mas comigo não. Por isso, não acreditam em milagres. Outra razão aqui. Alguns colocam Deus em uma força,
uma forma, um padrão de existência dizendo como um milagre deve ser realizado. Não estão abertos ou dispostos a esperar o que Deus tem para elas, ou o que Deus quer para elas. Se obstinam no objetivo, numa forma, e acabam não enxergando o milagre, ou não recebendo o milagre, porque estão esperando que aconteça do jeito delas, e não do jeito que Deus pretende fazer. Vamos ler lá o texto que está no mesmo capítulo que nós estamos estudando aqui, Marcos capítulo 3, o versículo 4, que diz assim, ó, perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Estavam eles esperando um milagre no dia do culto de libertação. Hoje não é dia de culto de libertação, então não vamos libertar ninguém. Gente, agora é a hora de cantar, não vamos orar. Não foi isso que nós programamos, né? O Espírito tem uma ordem, tem uma organização, ele espera isso de nós. Mas nós precisamos deixar Deus agir, sabe? Nós precisamos deixar que Deus conduza as coisas do jeito que Ele deseja e não do jeito que nós queremos. Que Ele faça as coisas da forma que Ele acha melhor. Na simplicidade da perfeição de Deus. Sabe o que acontece aqui? Ele olha para aquele homem, ele se sensibiliza e ele diz, estende a tua mão. E o homem é curado. Não teve bater pé, não teve gritaria, não teve vamos reunir aqui, vamos dar a mão, vamos fumaça. Não. Estende a tua mão. E bastou. A palavra de Deus, a força e o poder de Deus é tão grande. Ele faz o que ele quer. Como ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer. Ele tem as suas razões, os seus porquês, inclusive para não fazer. Inclusive para dizer não ao que nós pedimos. Ele está disposto a atender as nossas necessidades, o que nós precisamos, não o que nós queremos. E eu até te digo assim, se um dia ele quiser te dar um chocolate porque você está com vontade, ele vai fazer. Porque ele sente as nossas dores, ele sente os nossos anseios. Mas não fica esperando o milagre do jeito que você quer, na hora que você quer, ou como você espera. Às vezes você se fecha numa forma tão quadradinha, tão retinha, querendo dizer como que Deus faz, como que Deus age. Um Deus que é fora de tudo isso. Deus não está preso em linhas temporais, em espaço de tempo, em formatos, em padrões. Fique à vontade. Deixa Deus trabalhar no milagre do jeito que Ele quer. Versículo 5. Estende a mão. Aqueles ritualistas da lei, né? Eles estavam com o próprio Cristo, o Filho de Deus ali. E eles deram muito mais importância ao ritual, a forma como um milagre eventualmente poderia acontecer, do que a própria presença de Deus. Toma cuidado com isso. Muito mais apego ao ritual, à forma, do que a presença de Deus. Quando Deus chega lá e diz assim, estende a mão. E ele foi curado. É mais importante a gente pensar na sensibilidade do coração de Deus. Deus é maior do que você. Ele sabe como ele realiza as coisas e quando ele realiza as coisas. Você não precisa dizer para ele. Você não precisa conduzi-lo. Milagre. Aquilo que Deus realiza fora do possível, fora do natural. Ele fez e ele faz milagres. Lembre-se de prestar atenção nos milagres que já fazem parte da nossa vida. E deixa Deus fazer as coisas com mais liberdade, da forma que Ele espera agir. Dá valor à presença de Deus e não apenas às formas. Às vezes a gente se chateia de ter que assistir um culto olhando uma tela. Mas peça a presença de Deus na sua casa, no final de semana, no domingo, quando você está em frente ao vídeo. Porque Deus pode falar contigo, a presença dele está ali. E já é um milagre poder assistir um culto através de um vídeo. Porque em outras circunstâncias, em outras épocas, nem isso seria possível. Amém? Vamos para frente, porque eu quero, por fim, falar uma coisa para vocês. Falta, às vezes,
sensibilidade nossa para sermos canal de milagres. E às vezes algumas pessoas não são alcançadas por milagres, porque nós não estamos dispostas a ser o canal desse milagre. Nós não estamos dispostas, através da nossa vida, a mostrar para as pessoas que Cristo existe. Nós não estamos dispostas a mostrar para as pessoas, através das nossas vidas, que elas são importantes para Deus, que elas merecem que a mão delas seja estendida. Porque para outros pode não ser importante, mas para ela é. Às vezes nós não estamos dispostas a ser este canal do milagre. Lembra-se da transformação de pães? Olha, vamos dar pão para essa. Os discípulos chegam e falam: vamos dispensar esse povo, porque nós estamos com fome, nós precisamos comer e não tem pão para todo mundo. Mas Jesus olha e fala assim: peraí, por que eu vou dispensar esse povo com fome? Não se dispensa. Deus estava olhando para as necessidades do outro. E ele manda todo mundo sentar. E aí vem um garoto e traz os pães. E Deus ora pelos pães. Mas quem distribui os pães? Os discípulos. Os discípulos foram o canal da bênção. Eles iam ter pão, fizesse Jesus um milagre ou não. Eles não precisavam do pão. Quem precisava do pão era aquela multidão. Quem fez o milagre foi Cristo. Mas quem estava no meio? Entre o milagre, entre quem realiza o milagre e quem recebeu o milagre, foram os discípulos. Eles foram o canal do milagre, o canal da bênção. Seja disposto a ser um canal. Seja disposto a levar o milagre às outras pessoas. Às vezes nós queremos muito ser o alvo dos milagres. E isso é bom. Você pensa que eu não sou feliz porque, graças a Deus, Deus resolveu me fazer alvo do milagre dele e eu receber a cura de um câncer? E eu poder, né? Nem sabia, né? Porque Deus às vezes faz esses milagres que a gente nem sabe. Eu podia ficar cega, eu nem sabia, eu nem orei, mas Deus já estava cuidando de mim, porque Ele cuida da gente todos os dias, até em circunstâncias que nós nem sabemos. Quantos livramentos nós nem conseguimos agradecer a Deus, ou nem exteriorizamos para agradecer, porque Ele livrou. Por isso a gente não sabe que foi mal, estamos livres e felizes por isso. Mas isso é muito bom e a gente fica feliz. Mas às vezes nós esquecemos que nós vamos ter o pão. Multiplique ele, Deus ou não. Mas não somos nós que estamos precisando do pão, mas é aquela multidão. E o coração de Cristo está aberto e sensível para a necessidade daquela multidão. E às vezes nós nos fechamos. Mas ainda assim, foram eles o canal. Foram eles que distribuíram o pão. Pense nisso. Eu quero que você saia dessa aula hoje, eu não sei se vocês vão discutir um pouco depois ou antes, mas lembre-se disso. Para muitas pessoas, você pode ser o que vai distribuir o pão. Você vai ser o multiplicador do milagre. Você pode cuidar da vida delas. Milagre é a realização do que não se espera, a realização do impossível, do que não é natural. Deus fez e faz muitos milagres ainda hoje. Preste atenção nos milagres que já se tornaram cotidianos na nossa vida e agradeça a Deus por isso. Algumas pessoas se tornam fechadas para os milagres porque elas não têm acesso ao Cristo. Seja você o canal dos milagres. Abra o seu coração. Ore a Deus por isso nessa semana. Pergunte a Deus: Senhor, como eu posso levar o teu milagre às outras pessoas? Como eu posso ser o canal de milagre na vida de outras pessoas? Porque certamente, ao abençoar, você vai ser muito abençoado. Que Deus abençoe seu domingo. Que Deus abençoe o teu culto à noite. Seja grato pelo que Ele tem feito. E eu oro por você, para que Deus olhe para todas as suas necessidades, para todos os seus desejos e conceda a você todos eles, dentro da vontade dEle, porque os olhos dEle estão sobre você. Tenha uma boa semana. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar e de pensar com você sobre milagres. Deus abençoe.